Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Preparados para mais uma aula de educação física? Me acompanha no slide. Meditação. O que será que nós vamos conversar de meditação? O que a meditação tem a ver com a educação física? Educação física, às vezes vocês estão mais acostumados com bola, corrida, exercícios muito ativos e de repente chega a professora e propõe a meditação. Como que eu consigo associar então a meditação com a educação física? Tá? E por que fechar os olhos para praticar a meditação? Sempre que nós observamos imagens de pessoas meditando, né, muitas vezes, normalmente elas estão de olhos fechados. Por que fechar esses olhos? Normalmente ajuda ali então a concentrar, a desfocar dos colegas que podem estar do lado, para você conseguir interiorizar um pouquinho mais. Através disso, então, quais que são os nossos objetivos quando nós pensamos em meditação, focamos nesta prática? Compreender noções básicas e os benefícios da meditação e também reconhecer como a meditação pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo e com os demais. O que é a meditação, então? Da onde que surgiu essa palavra? No que consiste a prática de meditar? É uma prática de intensa concentração e atenção da mente, reduzindo o fluxo dos pensamentos. Então, quando eu penso em meditar, eu estou pensando em entrar em um estado de extrema concentração, extrema atenção da mente, desfocando de tudo ao meu redor, desfocando de todo o exterior e voltando mais para mim, tá? Quando realizada de modo regular, ela vai proporcionar diversos benefícios ao praticante. Como que eu medito, então? Qual que é a posição do corpo mais correta? Ela pode variar, tem diversas posições, ela pode ser realizada sentada, deitada, em pé, porém, a mais recomendada é a prática da meditação sentada. Por que eu preciso meditar sentado, então? Por que ela é mais recomendada que se realize dessa forma? Por ser considerada a mais fácil, apesar do corpo estar em repouso, ele continua em alerta. Então, nós comumente vemos as pessoas meditando da forma que a moça está aqui na imagem, né? Com essa posição com as pernas cruzadas, uma posição sentada com as costas bem retas e os olhos fechados. Essa posição sentada, então, possibilita que o corpo mantenha um estado de alerta, ele não vai estar 100% relaxado, correndo o risco ali de você dormir durante o processo, ele mantém essa questão de alerta do corpo e, ao mesmo tempo, ele proporciona que você continue meditando, relaxando, se concentrando. É uma técnica que desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade e o foco no presente. Muito importante pensar nisso, o tanto que a prática da meditação vai auxiliar você a desenvolver mais concentração, não só para uma atividade física, mas para todas as atividades da tua vida diária. Tá? Trata-se de uma prática ancestral com raízes nas sociedades orientais. Então, como diversas outras práticas, modalidades que nós temos falado ao longo dos dias, das aulas, a meditação também é uma prática com origem lá no Oriente, países como China, como Japão, e que com o passar dos anos, com o passar do tempo, acabaram sendo introduzidos na nossa sociedade ocidental. A técnica é acessível e você pode incorporá-la de diversas maneiras em sua rotina. Então, não são técnicas difíceis, são técnicas muito fáceis, muito acessíveis e que vocês podem colocar em diversas formas, em diversas partes do dia, do jeito que ficar mais fácil de adequar essa prática à rotina de vocês. Quando meditamos, acabamos aquietando a mente e criando ferramentas internas para lidar com o estresse do cotidiano.
quando nossos sentidos são muitas vezes influenciados negativamente. Então, é muito importante nós desenvolvermos essa capacidade de realizar essas técnicas de meditação para ajudar a acalmar a mente, a aquietar, nos colocarmos em posições que nós consigamos lidar de uma forma mais tranquila com o estresse e com diversas situações do nosso dia a dia. Além do alívio temporário de sentimentos prejudiciais como estresse e ansiedade, a meditação transforma a nossa maneira de interagir com o mundo, trazendo à tona o melhor de nossa personalidade. Muitas vezes nós estamos tão estressados com as situações do dia a dia, com o nosso cotidiano, que nós acabamos deixando de lado algumas questões como gentileza, como calma na hora de tratar com as pessoas. E quando nós praticamos exercícios de meditação, nós conseguimos reequilibrar nossa mente, nós conseguimos aprender a tratar os assuntos mais difíceis de uma forma mais calma. E com isso trazendo diversos benefícios na interação social com as pessoas e também com os problemas que possam surgir no nosso cotidiano. É um processo em que o praticante medita a partir das orientações fornecidas por um praticante ou professor especializado. Então, vocês conseguem trabalhar dessa forma a meditação guiada, tá? Ela costuma ser conduzida pessoalmente ou por aplicativos, em que são disponibilizados sons e outras instruções verbais para que ocorra a meditação. É muito comum essa técnica de meditação, a meditação guiada, e é importante nós associarmos a tecnologia, a evolução da tecnologia influenciando na prática de diversas atividades, no caso aqui da meditação. Antigamente nós não tínhamos tantos aplicativos, tanto acesso por celular, por vídeos, né? E hoje em dia nós já temos esses aplicativos. Então, às vezes você não tem um professor ali, um praticante disponível para trabalhar essa meditação guiada, mas vocês têm os aplicativos, os vídeos, os sons que vão transmitir essa meditação e que com o auxílio da tecnologia, vocês também conseguem fazer a meditação guiada. Vamos praticar um pouquinho então? Você já teve alguma experiência com a meditação guiada? Tentem relembrar, às vezes em alguma aula de educação física na escola, ou mesmo como alguma atividade extracurricular dentro da escola, em casa com os seus familiares, em alguma academia. Eu estou dando aqui algumas sugestões para vocês tentarem puxar ali da memória. Eu vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem lembrar de já terem realizado essa prática e daqui a pouco nós voltamos para conversar um pouquinho mais sobre isso.
Oi pessoal, voltamos. Conseguiram lembrar se vocês já praticaram alguma vez essa meditação guiada? Se usaram algum praticante ajudando a guiar essa meditação? Se beneficiaram da tecnologia, usaram algum aplicativo de celular, vídeos do YouTube? Como que foi essa prática? Vocês gostaram? Ou se vocês nunca tiveram essa experiência, vocês gostariam de ter? Deixem anotado aí no caderno de vocês para no futuro nós socializarmos com os colegas, vermos as práticas, as experiências que os colegas também tiveram quanto a isso. Tudo bem? Nós temos várias técnicas utilizadas no trabalho da meditação e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre algumas dessas técnicas. Então nós temos a técnica transcendental, ela não requer muita concentração ou contemplação, é a repetição de um som particular, só conhecido pelo praticante. Então essa pessoa ela vai praticar sozinha, não se trata de uma meditação guiada, né? E ela vai repetir algum som que para ela tem algum significado, que traga algum benefício e que só esse praticante conhece esse som. Ela vai repetir 20 minutos 2 vezes ao dia. E daí nós temos a Mindfulness, que é a meditação da atenção plena. É uma técnica laica, ela pode ser adotada por qualquer pessoa. Então é uma técnica simples também, fácil de ser realizada e que não precisa de um instrutor, de uma pessoa guiando durante essa prática da meditação. Ela precisa treinar a mente para estar focada no presente. Nós temos o Shinsokan, que é contemplativa e leva em conta o lado espiritual. Ela vem lá de origem japonesa e ela faz essa associação também com a espiritualidade. Muitas dessas técnicas que transcendem, que vêm lá do Japão, China, países orientais, elas fazem essa associação do lado espiritual com o lado mental e com o lado físico, tá? Ela busca fazer com que o praticante transcenda o mundo material e possa acessar pensamentos elevados e a verdadeira essência humana. Então ela busca que esse praticante, conforme ele vá meditando, ele vá tendo pensamentos mais elevados, pensamentos mais benéficos. Daí nós temos a Zazen, é uma técnica budista e é uma forma de meditação que se pratica com a pessoa sentada. Então, por isso, Za, que significa sentar-se, e Zen, que é o estado de concentração profunda. É aquela método Zen, então, que a pessoa vai sentar e tentar atingir a mais profunda concentração possível. Nós temos o Ho'oponopono, é uma técnica havaiana, cujos participantes acreditam ter poder de cura, tá? Então, eles acreditam que essa técnica auxilia na cura de diversas enfermidades. Significa colocar em ordem ou limpar aquilo que não serve. Responsabilidade e perdão para que haja gratidão e alegria. Então, de novo, uma técnica ali que vai incorporar outros benefícios, não só físicos, mas também benefícios ali no trato social, desenvolvendo do perdão, amizades, né? Vipassana é uma técnica budista também e ela é focada para a visão realista de tudo que nos cerca, tanto das relações como objetos e sentimentos, tá? Então ela é uma visão ali que vai tentar identificar possíveis problemas nas relações pessoais, interpessoais, né? Mas também com os objetos e seus próprios sentimentos. Pela concentração, tentar alcançar um equilíbrio mental, se liberando de frustrações. Então, tentar, através da concentração, desenvolver técnicas ali diárias que te libertem de possíveis frustrações que vocês possam ter, tanto relacionadas com estudos, trabalho, relações sociais, afetivas. Mais uma técnica, então, Sudarshankira. É um tipo de meditação que leva em consideração os ritmos naturais específicos da respiração. É uma técnica que está muito voltada, então, na arte de respirar de forma correta ali, né? Para harmonizar o corpo e as emoções. Ela vai auxiliar a reduzir o estresse, a fadiga e os sentimentos prejudiciais, como a frustração e a depressão. Sempre lembrando, então, dessa técnica, a parte do respirar, concentrar no inspirar pelo nariz, expirar pela boca, fazer essa troca gasosa da forma mais concentrada, mais relaxada possível.
Qigong, aumentar a vitalidade através de exercícios físicos e mentais. Ela vai promover um estado de relaxamento e atenção para a manutenção da energia. Mais uma técnica aí voltada também, não somente para a parte física, mas para a parte mental, através de uma manutenção de boa energia corporal. Quando nós pensamos em técnicas para desenvolver todos esses tipos de meditação, nós temos que pensar em algumas coisas específicas relacionadas a isso. A primeira é para a concentração. O que muito ajuda nessa concentração são os mantras. Os mantras são esses sons, né? Formas geométricas ou cores são pontos de atenção também. Então, além de repetir os sons, como nós podemos ver pela imagem também, várias cores, várias formas geométricas que ajudam nesse momento de concentração. É comum nas práticas hinduístas e budistas. Os praticantes concentram-se num desses aspectos e focam pensamentos e emoções a esses elementos. Então, eles podem escolher assim os mantras, os sons, né? Algumas cores, formas geométricas que vão auxiliar esse praticante a se concentrar e atingir aquele estado mental, aquele estado de espírito ideal para as práticas meditativas. Alguma dinâmica, então, né? Ela vai misturar elementos de várias culturas, como músicas, danças e movimentos que visam conexão com o presente. Um bom exemplo são algumas danças indígenas. Nós temos danças circulares indígenas extremamente meditativas. Então, nós incorporamos esses elementos da cultura indígena. Ela vai trabalhar com a repetição de sons e de movimentos corporais para também tentar entrar nesse estado de meditação. E o Assen, que foca na repetição de sons com o objetivo de lidar com pensamentos, libertando todo esse poder interno. Como que vocês devem meditar? Comece com calma, é o primeiro passo ali. Introduzir minutos de meditação curtos ao longo do dia. Então, você não precisa começar já com 20, 30 minutos. Vocês podem introduzir alguns minutos curtos ali ao longo dos seus dias. Você precisará apenas de um relógio, então programe seu relógio para despertar após 5 minutos. Programa o relógio, se posiciona e deixa por um leve tempo ali, 5 minutinhos, e você tenta manter esse estado de meditação, de concentração. Posicione-se de maneira confortável. A posição pode ser sentada em uma almofada, com as pernas cruzadas e costas retas, deitado ou até em pé. Mas lembre que a posição sentada é a mais indicada por deixar o corpo em um pequeno estado de atenção. Siga uma rotina, então tente meditar no mesmo horário todos os dias, para que isso vire um hábito. Concentre-se ao máximo. Sua tarefa é concentrar toda a atenção na sua respiração e nada mais. Repare então esse ar entrando e saindo dos pulmões e tente se concentrar, tente esvaziar a sua mente de outros problemas, de outras questões. Não se cobre muito. Se você perder a concentração, procure perceber a distração e gentilmente traga a atenção de volta para a respiração. É comum no começo, quando você não está acostumado a meditar, que você se perca um pouco no meio do exercício. Não precisa se cobrar. Para, recomeça a respiração, recomeça o exercício, que com o passar do tempo você vai se acostumando. Alguns benefícios da prática de meditação: tranquilidade, maior atenção e concentração, diminuição da ansiedade, aumento de criatividade, redução da depressão, promove bem-estar, eleva o autoconhecimento e melhora a qualidade do sono. Então, diversos benefícios que a prática de meditação pode trazer para as pessoas ao longo do tempo. Vamos praticar um pouquinho mais então. Relembre quais são os passos que devem ser seguidos para se praticar a meditação. Dê início, nesse momento, à sua jornada de meditação. Permaneça em estado meditativo por 3 minutos. Então, eu estou propondo para vocês aqui um pequeno tempo de meditação. Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o espaço, tentarem realizar essa prática e daqui a pouco nós voltamos para ver como foi.
Oi, pessoal, voltamos. Conseguiram realizar essa prática meditativa por esse tempinho de 3 minutos? Foi fácil? Foi muito difícil? Se perderam no meio dos pensamentos ali? Se distraíram com outras questões? Ou realmente conseguiram concentrar na respiração e se manter focados por esse tempinho? Anotem no caderno de vocês quais que foram as sensações que vocês tiveram, se vocês se sentiram mais relaxados, e vamos deixar para mais para frente conversar com os colegas, ver as sensações que os colegas também tiveram e comparar com as nossas expectativas, né? O que nós estudamos na aula de hoje, então? Nós falamos um pouco sobre a meditação, que é uma prática de intensa concentração e atenção da mente, reduzindo o fluxo dos pensamentos. Quando realizada de modo regular, ela proporciona vários benefícios aos praticantes. É uma técnica acessível e você pode incorporá-la de diversas maneiras à sua rotina. Pode começar aos poucos, 3, 5 minutinhos. Pode usar da tecnologia para que você consiga aplicativos que se auxiliam no processo. E com o tempo você vai aumentando a quantidade de minutos, de horas que você vai ficar ali em meditação. Eu deixo aqui alguns exemplos de alguns vídeos para se vocês tiverem mais interesse. Algumas referências que vocês também podem buscar para ter mais conhecimento. E é isso, nós finalizamos assim mais uma aula de educação física. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e até breve.